Aqui está Sema Nagasaki, sabe? Aqui está Sema Nagasaki. Vamos fazer isso de novo. Aqui está Sema Nagasaki. Nós fazemos isso de novo. Você entende? Você não sabe. Você conhece nossa história. Sabe o quê? De onde você é? Onde? Eu sou da América. De onde você é? Eu sou da América. Você é da América, sim. Eu poderia dizer. Você é da América. América, sim. Você está sendo inconveniente. Faremos novamente. Faça o que quiser. Você entende? De onde você é? Eu sou da América. Qual é o seu nome? Eu sou do Texas, amigo. Eu sou coreano. Então sente-se. Você sabe o que aconteceu na Guerra da Coreia. Não me toque, irmão. Deixa esse cara em paz. Coreia do Norte. Você sabe o que fizemos com você? O infame streamer Ramzi Khalid Ismail, mais conhecido como Johnny Somali, ganhou destaque pela primeira vez com sua tática de trollagem chocante no Japão, provocando os locais com insultos anti-japoneses, indo à Disneyland de Tóquio e tocando músicas com letras contendo a frase bomba atômica e gravando as reações dos convidados sem a permissão deles. Ele também reproduziu sons de sexo em vagões de trem lotados de mulheres no metrô de Tóquio e uma série de outras coisas. E seu comportamento grotesco resultou em sua prisão, multa, agressão e posterior deportação do país. E então os japoneses começaram a odiar. Tudo o que eu fiz no Japão foi para o povo coreano e chinês. Meu Deus. Meu Deus. Eles não gostaram disso de jeito nenhum. Eles não gostaram disso. Movendo seu circo de desrespeito para a Coreia do Sul, Somali então novamente se envolveu em seu comportamento disruptivo, incluindo tocar ruídos sexuais explícitos no transporte público novamente, como ele fez no Japão. Tocando música norte-coreana em alto volume nos ônibus, causando distúrbios em um parque temático e derramando macarrão instantâneo em uma mesa de loja de conveniência após ter álcool negado. Mas o ápice de seu desrespeito foi no dia 9 de outubro, quando ele postou um vídeo de si mesmo beijando a chamada Estátua da Paz em Itaewon, que é um distrito de Seul, e depois fazendo twerk na frente do monumento. Agora, o monumento, ou a estátua, como é destinado a representar as chamadas mulheres de conforto da península que foram usadas em bordéis japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E seu comportamento, o dos somalis, seu comportamento indignou todo o país. E, posteriormente, no dia 24 de outubro, um membro do público que o reconheceu por suas palhaçadas anteriores em seus vídeos exigiu um pedido de desculpas que, é claro, Somali se recusou a fornecer e o viu ser fisicamente agredido como resultado. Novamente. E então os sul-coreanos começaram a odiar. Olá pessoal, informo que tenho favoritos antigos e novos designs de camisetas à venda no momento. O link está na descrição, agradeço antecipadamente, pois ajuda muito o canal. Há anos, conteúdos como este têm sido colocados em um buraco negro algorítmico, além de serem desmonetizados. Obrigado novamente, tenho certeza que você encontrará algo que goste. Enquanto os padrões de decência desmoronaram completamente nos Estados Unidos, o país agora infelizmente exporta níveis cada vez mais tóxicos de comportamento com seus cidadãos no exterior. De fato, com a recente desvalorização do iene, o Japão está sendo inundado por mais e mais Johnny Somalis que pensam que, ao abusar das normas culturais do país para obter prestígio nas redes sociais e transformar locais como trens e templos em um circo, eles serão capazes de aumentar seu público nas nações culturalmente disfuncionais de onde vieram. No entanto, à medida que continuam a desrespeitar o costume social, os japoneses estão começando a odiar.
Infelizmente, isso se tornou a nova tendência dos americanos, que agora podem se dar ao luxo de visitar Tóquio, enquanto antes nunca teriam conseguido chegar ao país por conta própria. E eles fazem isso para publicar essas palhaçadas em suas contas de redes sociais, contas de assédio e perturbação social. Os exemplos desse comportamento repugnante são praticamente infinitos. Mas eu gostaria que você desse uma olhada no que uma mulher europeia percebe quando está em um trem no Japão que está cheio de japoneses. Tão silencioso. E agora compare o que a mulher europeia percebe em um trem no Japão cheio de japoneses. E compare e contraste com o comportamento do estrangeiro intrometido que usa esse trem como pano de fundo para seu próximo vídeo no TikTok. Mas então você pode se perguntar, como os japoneses se sentem sobre o que está acontecendo em seu país? Bem, para começar, eles têm colocado o seguinte cartaz dentro dos transportes públicos, ou seja, ônibus e trens. E o que você tem aqui é uma raposa amarela lendo e um urso polar branco com seu filhote assustado sendo aterrorizado a bordo por um grupo de macacos. E o cartaz está pedindo para aqueles que se comportam como macacos que, por favor, se importem com aqueles ao seu redor, não se comportando de uma maneira que perturbe todos dentro do trem ou do ônibus. Eu também deveria dizer que não se limita apenas a truques de mídia social, pois os estrangeiros estão trazendo consigo estilos de resolução de conflitos que são praticamente ausentes no leste asiático. Você sabe do que estou falando. É o "Ei, o que você está olhando?" Acho que você está olhando para mim, não está? Ok, vamos brigar. Vamos lá. Um exemplo recente entre muitos foi um cidadão francês que estava perseguindo e abusando verbalmente uma mulher que ele nem mesmo conhecia enquanto estava bêbado. E ele acabou matando um idoso que interveio para protegê-la. E isso aconteceu em Kabukicho, em Shinjuku, este mês. E os japoneses começaram a odiar. Então, como isso aconteceu? Como esses indesejáveis que nunca teriam chegado ao Japão por conta própria, como eles conseguiram chegar ao exterior para lugares como Coreia do Sul, Israel e para os propósitos deste vídeo, claro, Japão? Bem, é bem simples. O iene japonês tem se enfraquecido nos mercados de câmbio recentemente e, no momento, os investidores estão sendo levados a se desfazer do iene devido a um enorme abismo nas taxas de juros entre o Japão e os Estados Unidos. E de acordo com o Fundo Monetário Internacional, um iene fraco é benéfico para a economia do Japão, pois o impulso às exportações excede o aumento nos custos das importações. Na verdade, o presidente Trump culpou a administração Biden pelo dólar forte versus o iene fraco e supostamente está explorando ideias sobre a desvalorização do dólar se e quando ele retornar à Casa Branca na próxima semana. Também deve ser considerado que o Japão é agora o primeiro alvo não ocidental do que as Nações Unidas chamam de imigração de substituição. E eu deveria dizer, tendo vivido no Japão por vários anos, há uma reação significativa se formando ao que os japoneses estão vendo acontecer com seu país com o recente influxo de pessoas por causa da desvalorização do iene. Até amigos que eu tinha no Japão, que até recentemente eram muito amigáveis com os gaijin, estão se tornando frios contra os estrangeiros, pois estão começando a colocar todos os gaijin na mesma cesta. Pessoas brancas são 36,8%? Sim, os britânicos, certo. Eu pensei que havia mais. Ouvindo as porcentagens, não são tantos assim. O que você acharia se os japoneses em Tóquio diminuíssem para 1/3 da população? Seria terrível. Eu ficaria surpreso. Se isso acontecesse, você acharia que é positivo ou negativo? Não, eu tenho um pensamento antiquado, então acho que foi negativo. Por quê?
Por quê? Com Osaka também, há muitos estrangeiros que vêm para turismo e passeios. Mas não são muitos que moram aqui. Se caísse para 30%, quase todos que eu encontrasse seriam estrangeiros. Eu ficaria preocupado com o Japão. Os japoneses são calmos, recolhidos e sempre consideram o outro. E é por isso que esse tipo de comportamento é tão angustiante. E eu acho que seria justo e uma boa solução para o problema se os japoneses começassem a cobrar algo como uma taxa para gaijin, que seria como um dinheiro-chave que você precisa depositar ao entrar no Japão. E caso você cause algum tipo de problema, bem, eles ficam com o seu depósito como garantia. E, na falta dessa solução, e se não isso, se os japoneses forem continuamente apresentados aos frutos e à força que a diversidade trouxe para o Ocidente e agora está trazendo para o país deles, eu não acho que alguém nos estados que compõem o pós-Ocidente os culparia se eles fechassem completamente suas fronteiras e tornassem cada vez mais difícil para os nacionais de países selecionados entrar, à medida que os japoneses começaram a odiar. Não conheço outras soluções. O que você acha? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, confira se ainda está inscrito, pois o YouTube desinscreveu milhares de pessoas sem o seu consentimento. Além disso, se quiser ajudar a apoiar o canal, seria muito apreciado. As formas de fazer isso estão na descrição, junto com os links para a incrível mercadoria vista no início deste vídeo. Além disso, fique de olho neste canal, pois farei uma transmissão na noite da eleição, por quanto tempo for, com um grupo de outras pessoas para assistir enquanto o próximo presidente é selecionado. Deve ser interessante. Novamente, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Tchau por agora.